Olá pessoal, saudações tricolores. Inácio chegou, hein? Antes de falar qualquer coisa, ó, já deu like, já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Se inscreva. Conhecia o canal? Ótimo. Então, se conhecia, ótimo, que agora está fazendo parte só vendo. Não fica só vendo. Mas se não conhecia, passa também a divulgar para os amigos. Vamos chegar a 8 mil inscritos e depois vamos chegar a 10 mil. Com premiação. Por enquanto, sem Pix e sem Superchat. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar, eu estou fazendo esse vídeo, basicamente, eu fiquei aguardando até a noite para ver se o Bernal, alguém dava a informação final do Bernal, mas não deram. Então o Bernal ainda está sendo negociado. Ontem saiu que o André está praticamente vendido, aí tem uma dúvida se são 25 milhões de libras ou se são 25 milhões de euros. Se forem 25 milhões de euros, de libra, o André está sendo vendido em euros por quase 30 milhões de euros, que é o que o Fluminense desejava. De qualquer maneira está vendido. Eu achei que ele ia sair por 20, e é por isso que o Fluminense está fazendo essas maluquices de contratar, porque é um clube que não tem dinheiro para absolutamente nada. Eu acho que agora só estão acertando só como é que vai entrar o dinheiro, quanto vai entrar de grana na hora, quanto vai ser de bônus, quanto vai ser qual vai ser realmente o percentual que o Fluminense vai ter na mais-valia depois que ele for pro Fulham. Então, eu acho que isso já está fechado. Por isso, inclusive, que o Fluminense está fechando esses jogadores todos. Anteontem e ontem a rodada foi positiva para o Fluminense. Porque o Corinthians venceu, mas o Corinthians venceu quem? O Criciúma, que está ali na briga também. Do Criciúma para baixo está todo mundo na briga. E ontem a rodada foi ótima. O Vasco venceu o Atlético Goianiense, coisa que nós vamos dar uma cacetada nele, porque é um time ridículo. Só o Fluminense que perde para um time ridículo. Por quê? Porque consegue ser mais ridículo. O Cuiabá não jogou. O Cuiabá jogou, venceu do Bahia. Uma rodada adiantada, se não me engano. Mas o Vitória perdeu para o Fortaleza. Então é uma rodada que eles continuam com a mesma distância de ponto ali, tem que ganhar. O Fluminense tem que ganhar 3 jogos para falar assim, estou fora. E aí depois tem que ganhar mais 3 jogos para falar assim, estou me distanciando. Como eu venho falando desde o início, 6 rodadas atrás. Qual é o nosso objetivo? O 15º colocado. 16º, 15º. Chegou no 15º, qual é o nosso objetivo? O 13º, 12º. Quando chegar no final do campeonato, qual é o nosso objetivo? Ser o 8º. Porque isso vai dar tranquilidade para daqui a 2 semanas estar jogando, 3 semanas estar jogando Libertadores. Porque se a gente passar, o Grêmio perdeu ontem também, esqueci de falar, o Grêmio também perdeu para o São Paulo. Então, se a gente chegar, passar pelo Grêmio, já estamos numa quarta de final de Libertadores. E o time está entrosando. E aí é um mata-mata, ninguém pode falar absolutamente nada. O Botafogo está muito forte no mata-mata. O Palmeiras é forte, o Flamengo é forte. Quem está mal é o Atlético Mineiro, que está no nosso chaveamento. Seria uma boa que ele continuasse pessimamente, para a gente passar por cima deles. Mas é isso, eu fiquei esperando outro Bernal aparecer. Ó, só lembrando, se inscreva. Chegou agora? Já se inscreveu? Não? Ativa o sininho, taca o dedão aí, só para ajudar o Titico aí, que é a ganhar uma aposta. Vamos chegar a 8 mil, depois a 10 mil. Então, o Bernal ainda não chegou, deve chegar, porque ontem não saiu nenhuma notícia do Bernal. O que eu gostaria muito é que o Bernal, como o Bernal já fez pré-temporada, está jogando agora, provavelmente vai jogar domingo, se não tiver fechado o negócio, quando ele chegasse, o Fluminense conseguir segurar o André por mais umas 4 rodadas só, até o jogo contra o Vasco, para jogar Bernal e André. Puta, aí a gente vai ficar depois desesperado porque o André foi embora. A gente já tem uma defesa intransponível, com 3 caras acima de 1,85 m, cabeceando, e que quando a gente recua tem o Ganso, que tem 1,80 m, seria uma coisa ótima. Mas ainda está faltando a contratação de lateral direito, de mais um
O Cano vai começar a fazer gol agora, nem vai esquecer centroavante. É óbvio que a gente precisa de um centroavante alto para cabecear. Mas as nossas jogadas sempre foram embaixo. Dificilmente se viu o Cano fazendo um gol de cabeça. Nós fazendo um gol de cabeça, dificilmente. Os nossos gols de cabeça foram feitos pelo Nino. Então agora com Bernal, Thiago Silva e Inácio, média de altura, 1,88 m, a gente fica mais tranquilo em bolas paradas contra e a favor, né? Ainda tem o Ganso. E se estiver jogando com o Cauã Elias, ainda tem o Cauã Elias, que tem mais de 1,80 m. Então isso é uma questão de treinamento, que é coisa que o Cano está fazendo agora. O Cano não, ó. Cano, Ganso, Mano, Keno, essas coisas eu confundo tudo, rapaz. Ali, graças a Deus não sou só eu. Outro dia eu vi um vídeo, se não me engano, foi do Vilela, não foi do Vilela, não. Teve um amigo também que estava confundindo tudo. Mas o Mano está treinando isso. Está passando essa semana treinando bola parada contra e a favor. O que é uma coisa boa, que a gente não fazia isso, é inacreditável. A gente treinava 4 horas e não fazia isso. Coisa beabá do futebol. Então, estou esperando o Bernal chegar, mas acho que tem que ter contato. Um lateral direito. Nós precisamos de um lateral direito. E quando tiver condições, o Mano vai sacar o Samuel Xavier. A não ser que ele comece a jogar que nem jogou no final do ano retrasado até o mês do ano passado. Porque o Samuel Xavier não está jogando absolutamente nada. E o Guga, que não é um craque, é melhor do que ele, para mim, é melhor que ele e corre mais, é mais jovem. A gente tem que estamos rejuvenescendo o time, isso também é muito bom. Porque vai sair uma zaga de 35 e 31 anos, vai entrar uma de 39, tudo bem, e outra de 27, bota o Guga de 26, e o esquerdinho que vai ser titular, porque o Marcelo não deve jogar. Tem uns garotos de 17, 18 anos. Então tá baixando, o André tem 20, o Martinelli tem 22, 23, o Martinelli tem 22, 23, o Serna tem 26, o Bernal, se aparecer, tem 20. O time vai correr mais, o Cauã Elias corre pra caramba, ainda tem outros para entrar, então vai por aí. Mas é isso, mas eu quero falar, o motivo principal, eu ia fazer isso hoje, que é falar sobre o potencial construtivo, e falar sobre o projeto Laranjeiras 21, e sobre o que está se falando com relação a se obter o potencial construtivo, e vem a notícia que o Fluminense vai reformar, isso aí já dói. Eu que trabalho, eu sou pessoa jurídica na área de marketing cultural e esportivo. Quando a gente lê a reforma de Laranjeira, isso é como se fosse uma facada na testa, assim, pá! Bem tombado não se reforma. Bem tombado se conserva e se restaura. Bem tombado se restaura. E eu quero falar sobre isso. Vou com calma, vai ser uma live de mais ou menos, no mínimo, eu tenho feito lives de 2 horas. A live de anteontem foi 2 horas e pouquinho. Adiante dessa aí foi também 2 horas. Então vai ser uma live de 3 horas, tipo live do Vilela. Eu vou dissecar isso de ponta a ponta. Eu não vou falar isso agora, nem vou fazer a live hoje, porque eu quero ler bastante sobre o potencial construtivo. Porque o potencial construtivo não é o Eduardo Paes assinou e o presidente assina. Nada disso. O potencial construtivo é uma coisa tão séria que pode engessar o clube completamente. E não existe possibilidade desse potencial construtivo ser aprovado no Fluminense. Eu falo no Fluminense porque eu sou tricolor, o resto dos clubes é que se dane. Não existe possibilidade de ser aprovado sem a anuência dos sócios proprietários. Porque os sócios proprietários são donos do clube. Muita gente não entende isso. O sócio proprietário, o nome já diz, proprietário. Por quê? Ele tem um avo daquele terreno lá, de todas as instalações. Vamos imaginar que o terreno do Fluminense tenha 100 mil metros quadrados. Não tem isso, tem 23, 24 mil, por aí. Incluindo o estádio. Vamos imaginar que você tenha 22 mil sócios proprietários. Então, cada um tem 22 mil avos do terreno, das instalações. Eles são donos. Então, se você vai mexer naquilo ali, os donos têm que concordar. Não é assembleia, é claro, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho, tudo. Agora, principalmente, tem que ter uma assembleia com voto de todos, uma assembleia aberta para os sócios proprietários. Porque isso, pelo que eu li, por isso que eu não posso fazer live nenhuma agora, sem ler bastante a lei. Pode engessar completamente
o Fluminense. O Fluminense tem um sonho, por exemplo, aliás, no meu segundo projeto que eu coloquei aqui no Leiteria, deve ter uns 3 meses atrás, eu botei 2 projetos meus antigos, antes de existir Laranjeiras 21. O segundo mostrava que a gente ia fazer um ginásio, um hotel, para poder arcar com as despesas. Íamos fazer um edifício, onde está o ginásio hoje, íamos fazer um edifício de quadros polivalentes, que no final de semana podia virar uma quadra de society coberta. Como é no Tijuca, como é no Minas, como é no Pinheiros. É assim, pô. Os caras têm edifício com quadras, para poder otimizar o terreno, a utilização do terreno. Então o Fluminense pensa nisso, eu já tinha pensado nisso em 2010. Está no vídeo, na maquete que eu fiz, o SketchUp. Então, de repente, não vai poder se fazer mais nada disso. De repente, o parquinho sai dali e não tem mais parquinho. Então, é por isso que para falar bobagem, é melhor ler a lei com calma, ver o que tem que ser feito. E eu vou fazer uma live agora. Vou fazer uma live agora, nas próximas 2 semanas. Eu vou divulgar bastante essa live. Vou apresentar de novo o nosso projeto. Vou dizer por que eu acho uma infantilidade, estou segurando as palavras aqui para não pegar pesado. Infantilidade falar que vai fazer uma reforma, que é para matar ainda mais, para o Fluminense jogar para 7 mil pessoas no Campeonato Carioca. Não joga! Assina embaixo e aposta o que quiser. Do jeito que Laranjeiras é. Não joga! Você não tem, para começar, por onde vai entrar o pessoal que vai para a social do Fluminense? Só se tiver obra. A entrada do Fluminense na social é pelo bar do Fidelis. O bar que, se ficar cheio, não cabe 15 pessoas dentro. É por ali que entra para as sociais. Ou você entra pela tribuna e pula a grade para o lado das arquibancadas, onde fica o sócio. Só tem um banheiro, onde você vai colocar mais 3 ou 4 banheiros para 6 mil pessoas nas populares. Não faz, não aprova. Isso é conversa para fazer boi que fumou maconha dormir. Então eu quero fazer com calma, quero ler com calma a lei para eu não falar bobagem e poder analisar direito. Porque se o Fluminense vai fazer um potencial construtivo e vai aprovado pelos sócios proprietários, é o sócio proprietário, são eles que têm que ter aquilo ali. Qualquer sócio proprietário que entrar ali interrompe tudo, porque é pelo sócio proprietário, tem que ser aprovado numa assembleia com eles. Depois vai para o Conselho Deliberativo. Ou vice-versa. O Conselho Deliberativo aprova uma Assembleia Geral com os sócios proprietários. Voto deles. Agora, eu não consigo entender o seguinte, o Vasco, quem já viu a planta do projeto do Vasco ali, o desenho arquitetônico do Vasco, bonito pra caramba. Pena que o lugar não é bonito. Os vascaínos que me perdoem, mas o projeto do Vasco é lindíssimo, lindíssimo. Gostaria muito que aquele projeto fosse nosso. E o estádio vai ficar, o Pedrinho agora solicitou 53 mil. O problema do Pedrinho é outro. O problema do Pedrinho chama-se 777 Partners. Está tudo muito bonito no Vasco. Até a hora que a 777 Partner, se não conseguir vender o Vasco, entrar na FIFA. Ou jogar para cima no Brasil. Aí o Vasco fale. O Vasco quebra na hora. Não tem, porque até 1975, 80, os portugueses donos de supermercados, porque as redes de supermercados no Brasil eram todas de portugueses. Aqui no Rio, por exemplo, supermercados Leão, supermercados Rainha, Mariterra, Disco, era tudo de português, tudo. Aí depois veio o Sendas, que começou em 70, português também. Depois o Grupo Pão de Açúcar começou a comprar tudo, chegou o Carrefour, acabou. Agora tem Atacadão, então acabou. Antigamente os portugueses enfiavam dinheiro no Vasco pra caramba. O Vasco era o time mais rico da cidade. A portuguesada não deixava o Vasco ficar mal. Nem Castor de Andrade, bicheiro, conseguia botar o Vasco, chegar na frente do Vasco, em termos de dinheiro, em termos de tranquilidade para o futebol. E para os outros esportes também. Esse projeto agora que foi mostrado, quem entrar no YouTube vai ver. O Pedrinho pediu para aumentar de 44, 46 para 53 mil lugares. Tá lindo. Só que quem conhece o Vasco, eu conheço bem o Vasco. Eu joguei no Vasco. Depois joguei basquete pelo Tijuca e pelo Botafogo. Ia jogar contra o Vasco. Meu filho jogou durante 8 anos basquete. 8? Mais de 8. Eu estava sempre no Vasco. O Vasco vai ser destruído para ser um clube novo. Que vai ter a piscina, o parque aquático do Vasco é bom. A piscina olímpica. Vai ficar o campo de futebol,
Mas ali nas plantas acabou o ginásio, acabou o poliesportivo, acabou tudo. Tem um prédiozinho lá pequeno que não pode ser o ginásio, vai ser um ginásio menor que o do Fluminense. Que não é ginásio, era um teatro. Mas o projeto é lindo, porque eles têm espaço. Como é que eles vão gerir esse potencial construtivo? Não é problema nosso. O Flamengo pensa diferente. O Flamengo, para começar, não teria direito me desculpe os rubro-negros que veem o canal. O Flamengo tem uma seção de uso da Gávea. Para mim não é Gávea, aquilo lá para mim é Leblon. Lagoa, menos Gávea. Ali para mim não é Gávea. Então, onde fica o clube de regatas do Flamengo, ali do lado do Jockey, aquilo ali é seção de uso. O Flamengo até hoje não tem posse daquilo ali. Por incrível que pareça, até hoje, já que está ali desde, vai fazer 100 anos, por que a prefeitura não deu para o Flamengo logo aquilo ali? Passa e acabou. Fica enrolando. Mas a prefeitura vai assinar um potencial construtivo para o Flamengo sem o Flamengo ser dono do terreno. Coisas de Brasil, né? E o Flamengo não pensa em fazer absolutamente nada na Gávea, nada. O Flamengo quer pegar todo o potencial construtivo, vai engessar a Gávea toda e vai comprar o gasômetro, vai comprar o gasômetro. Porque o César Maia, o filhote do César Maia, o Eduardo Paes, não pode dar o terreno para o Flamengo. O Flamengo tem que comprar, tem que ter uma concorrência, e ainda assim, se a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro entrar com uma ação, depois subir para a União, o Flamengo, o Eduardo Paes não vai ter condição de deixar isso para o Flamengo. Porque a Constituição e as leis são claras. O Eduardo Paes pode desapropriar como desapropriou da Caixa Econômica aquele terreno do gasômetro. Isso aí está certo. Não tem nada de errado. Agora, isso aí está valendo um jurista e depois um procurador do Estado falando. Eles citando os artigos, dizendo que ele pode fazer aquilo, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali tem que ser usado para utilidade pública. Por exemplo, vou aumentar o terminal Gentileza. Ou aqui vou construir uma estação do metrô para ligar o terminal Gentileza com a linha 2 do metrô. Isso tudo pode ser feito. Ou então isso aqui vai ser da iniciativa privada para fazer isso. Pode, vai vender, fazer uma licitação para um investidor desse, uma empreiteira. Quem der o melhor preço ganha e ele é obrigado a fazer essa parte para público. Mas para você fazer um estádio de futebol para um clube, não pode. Mas vamos imaginar que no Brasil tudo pode, né? Que o Flamengo ganhe a concorrência. O Flamengo vai ter que comprar aquilo ali, já falaram que é no mínimo 200 milhões de reais. E o Landim, que está em campanha, o Eduardo Paes e o Landim estão em campanha para suas respectivas eleições. O Landim não pode concorrer, o Landim tem uma oposição forte no Flamengo. O Bandeira de Mello é contra. E o Eduardo Paes está nadando de braçada aqui no Rio, né? Mas estão em campanha para a prefeitura. O Eduardo Paes quer ir para a prefeitura agora, segundo mandato, na realidade, quarto mandato, e depois vai ser o governador do Estado. E um dia ele deve pensar em ser o presidente do Brasil. Então estão em campanha. Se o Flamengo comprar, o Flamengo vai pegar o potencial construtivo para comprar o estádio. Quer dizer, todo o Flamengo pensa em usar o potencial construtivo todo para ter o seu estádio de 80 mil lugares. O Fluminense pensa em fazer, é o que está saindo na mídia. Vai pegar o potencial construtivo. O que ele vai fazer com isso? Porque o potencial construtivo, é por isso que eu não estou falando disso agora com miudeza de detalhes, porque o Fluminense pode engessar o clube todo. Por exemplo, o Fluminense tem uma ideia antiga, minha, que eu não sou, que quando eu ia jogar lá, eu falava assim, por que não faz um ginásio aqui, que tem saída para a rua, ninguém precisa andar por dentro do clube, onde é a quadra de tênis, aquela quadra alta. Quando você entra no Fluminense, você sobe a escada, tem aquele afresco ali com uma Vênus, sei lá, e em cima tem uma quadra. Ali é pedra pura, a quadra foi construída. Então sempre se pensou no ginásio ali. Porque o teatro não é teatro, o ginásio não é teatro, não dá nem para jogar fraldinha, não tem dimensões mínimas para nada, só para o vôlei. Mesmo assim, é um vôlei apertado. Dependendo do que for, não pode construir mais ali. Não pode fazer mais. O Fluminense pode ficar engessado. O terreno do parquinho, por exemplo, pode ir para o espaço. Olha, não vai ter nem mais parquinho aqui. Então, para eu não falar bobagem, eu tenho que ler a lei para poder ver o que se aplica no Fluminense. É por isso que se fala, de repente, em pintar, caiar as arquibancadas, tapar os remendos lá que está aparecendo cano, vazando água, cortar as coisas. Olha, esse é o nosso estádio para 7 mil pessoas, só que não vai ter condição. Você não atende o Estatuto do Torcedor nem o Corpo de Bombeiros.
É sobre isso que eu quero falar numa live, mas eu vou divulgar muito a live antes da gente fazê-la, porque é uma coisa grave. Se o Fluminense pegar 200 milhões, como foi falado, 200 milhões de potencial construtivo, que o Fluminense compre um terreno e faça um estádio para 40 mil pessoas. Faz um estádio simples, sem cadeira, sem porra nenhuma. Cobertinho, faz um retângulo, por exemplo, igual ao do Criciúma. Só que em vez de ser para 20 mil, para 40 mil. Fica baratinho. Agora, onde é que vai fazer? Em Recreio dos Bandeirantes? Esquece. Recreio dos Bandeirantes, se você não fizer na Avenida das Américas, esquece. Ninguém vai naquela merda. Parque Olímpico, outra merda. Ninguém vai. Um jogo 9 horas da noite, quem mora em Deodoro não vai. Quem mora na Baixada Fluminense não vai, porque não tem trem para voltar para casa. O jogo foi 9 horas, o cara não chega em casa, vai ter que dormir na rua. É longe pra cacete, só vai quem tem carro, pô. Porque o BRT não tem assiduidade, não passa toda hora, passa de 10 em 10 minutos, de 8 em 8 minutos, pô. Aqui no Rio, o cara pega qualquer trem e vai para a Central. Se for lá no gasômetro, o cara já está ali do lado da Central, passa ônibus ali, passa o VLT, vai para a Central e pega o ônibus para onde quiser. Pega o metrô para onde quiser. Isso aí até meia-noite, com tranquilidade. Dia de jogo vai até meia-noite e meia. Então o Fluminense tem que comprar um terreno aonde? Na Avenida Brasil. Lá em Deodoro, eu acho longe. O Flamengo pensa nisso. Se não conseguir o gasômetro, vai lá onde era aquele estádio da Olimpíada. Lá em frente ao stand de tiro, aquelas coisas ali, logo depois que passa da entrada de Nilópolis, de Ricardo de Albuquerque. Lá em Deodoro. O Fluminense tem uma chance, na Avenida Brasil. Aí se compra um terreno por 60 milhões de reais. E se faz um estádio por 300 milhões de reais. Como é que é o estádio? Simples. Um quadradão, é um estádio do Criciúma, apertadaço, pressão total, sem cadeira só para presidente, para tribuna de honra. Aí você faz um estádio para 40 mil lugares. É melhor gastar assim do que pegar esse dinheiro e fazer o que com ele, não sabe. Então eu preciso ler a lei. Porque Laranjeiras para 7 mil pode esquecer, vai continuar sendo do jeito que é hoje. Só pintadinho para dizer que reformou. Vocês vão ver. A live vai ser uma live de no mínimo 3 horas. Falou, gente, e agora vamos torcer para hoje o Bernal chegar. E que o Fluminense acerte com o Fulham, que o André só saia daqui no final de agosto. Aí dá para jogar Bernal e André para encaixar o time, prender o time, a gente não levar gol e a gente ganhar os jogos que a gente está precisando. Copa do Brasil, que o sorteio é hoje. Acho que o sorteio é hoje. E Libertadores. Aí você já vai para as quartas de final. Vamos torcer para a gente pegar o CRB. Nem pegamos o Sampaio Correia. Gravatinha, tá? Já fiz já bati um papo com Gravatinha essa noite. Dá pro CRB, por favor. CRB ou Atlético Goianiense, um desses dois. Não, a gente não vai perder mais. O Atlético Goianiense chegou a hora de tomar porrada uma atrás da outra. É um time ridículo. O Atlético Goianiense e o Vitória. Falou? Não, eu adoro o Vitória. Eu acabei de falar no último jogo, no último vídeo. Que é um time que eu tenho simpatia na Bahia. Entre Bahia e Vitória, eu prefiro Vitória. Agora, entre o Fluminense, qualquer time do mundo, é o Fluminense. Então, Vitória, a gente tem que dar porrada nesses caras. Falou, gente. Saudações tricolores. Vamos torcer para o Bernal chegar hoje.